Mais uma live de segunda-feira falando sobre ansiedade e depressão, e hoje mais especificamente falando sobre a depressão e mais ainda uma síndrome que tem acometido muitos professores, segundo o tema que a gente vai tratar hoje, baseado nos professores, né? Essa é a terceira etapa, a terceira parte falando sobre esse assunto, né? Essa terceira live. O que eu peço para vocês é compartilhar essa live, curtir essa live, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, amante da vida e aprendiz empreendedor digital também. Eu venho nessa live, nesse quadro, né, que eu criei baseado no aumento de pessoas que me procuravam, baseado em ansiedade e depressão. Eu quis criar um momento, né, que essas pessoas pudessem tirar dúvidas inicialmente, né, porque são muitas dúvidas, e a partir dessa orientação inicial, a pessoa pode ter a melhor decisão, seja de procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra ou ambos, possa ter uma estratégia já ali no momento e poder amenizar o sofrimento que ele está sentindo ou ela. A gente sabe que a depressão, por exemplo, a gente pode ter um ponto, né? A insuficiência da produção da serotonina. Então, em muitos casos muito grave, é preciso tomar um medicamento porque o organismo está com insuficiência de produção desse hormônio. Ansiedade é um foco para o futuro, né? Geralmente é negativo, esperando o pior, né? 95% do que uma pessoa que se apresenta, né, apresenta sintomas de ansiedade, aquele pensamento de catástrofe, de negatividade, e as coisas não vão dar certo, enfim, uma série de coisas. 95% desses pensamentos não são reais, só existem na cabeça da pessoa. Então, ansiedade focado para o futuro, depressão focado para o passado. O nosso foco é o presente, né? Passar a maior parte do tempo no presente, isso sim é estar saudável ou ser saudável. Então, o tema de hoje é a prevalência de depressão em professores, né? A terceira live falando sobre isso. Baseado nesse contexto de professores, há principalmente nos últimos dias, experiências que deixam cada vez tanto alunos como os professores com medos, ansiosos, inseguros em relação a esse futuro. Dependendo da escola, se for uma escola pública, isso ainda se agrava mais, porque tem a parte social, no sentido, existe uma necessidade básica ali, né? E em alguns casos alunos convivem com violência em casa, às vezes no bairro tráfico de drogas. Então tudo isso faz com que esse cenário ele seja realmente instável, ou com muitas montanha-russa, né, das emoções. E baseado nisso teve a pandemia, e essa volta da pandemia também teve consequência, e até o momento ainda assim se sofre essas consequências, principalmente os professores nessa linha de pensamento. E aí a partir daí criou-se uma nova síndrome, que eu vou falar sobre ela hoje, que é a síndrome de burnout. Se você nunca ouviu falar, fica nessa live até o final dessa live,
compartilhe essa live. Se você tem colegas como professores e você sente que alguns sintomas que ele está sentindo, estresse, esgotamento físico, ansiedade, tudo isso ele também perpassa pela síndrome de burnout. Então eu vou estar falando aqui, você vai entender nessa live o que é essa síndrome, a origem e alguns pontos para você poder saber lidar com essa síndrome. Então, compartilhe essa live, curte essa live para que mais pessoas tenham acesso. A síndrome do burnout, Luz, seja bem-vinda, ou a também mais conhecida como a síndrome do esgotamento profissional, refere-se à exaustão física, tá? Você que está entrando agora, eu estou falando da síndrome do burnout, que é algo hoje muito comum entre os professores. É uma síndrome que foi criada e aí como lidar com isso, né? Então, o que seria essa síndrome? Exaustão física, mental, emocional relacionada ao contexto do trabalho. O nome da doença é uma analogia à expressão burnout, que é de origem inglesa, que significa queimar por completo. Desse modo, o estado de esgotamento acontece quando o profissional tem um estresse crônico durante tanto tempo dentro do ambiente de trabalho, que isso gera uma série de repercussões no corpo e no comportamento. Infelizmente, o burnout não é incomum entre os professores. Na realidade, essa é uma das profissões mais acometidas por esse distúrbio. Dentre as causas da síndrome do esgotamento profissional, que é a síndrome de burnout, entre os educadores e educadoras, podemos citar a carga excessiva de tarefas e horas de trabalho, falta de reconhecimento na carreira, envolvimento emocional, acúmulo de funções, excesso de burocracias, falta de autonomia, falta de um plano de ascensão profissional, dentre outras possibilidades e sintomas. E se nas atividades presenciais as condições estressantes de trabalho já contribuíram para o burnout, durante a pandemia o estresse parece ter se agravado. Então, de acordo com o Instituto Península, com a pandemia, o estado de exaustão dos professores ganhou novas proporções e contornos. Além do desafio de aprender a usar novas ferramentas de ensino, que você que é professor, você viu o desafio para fazer essa transição, né, do presencial para online. Esse processo de aprendizado também foi estressante para os professores. Adaptar os conteúdos e também descobrir novas metodologias, né? Os profissionais da educação estão vivenciando um abre e fecha, né, das escolas. Os fatores emocionais do distanciamento social e a sensação de tristeza e culpa pela perda de aprendizados dos alunos no período. Então, apesar da pandemia ter acabado, ainda existe repercussões, consequência desse período. A pergunta é como reconhecer uma pessoa com o burnout. Então, segundo um especialista, é possível você identificar 3 principais itens que compõem a síndrome de burnout. A primeira é o esgotamento físico e emocional. Não é só um cansaço quando a gente descansa, a gente recupera, nesse caso. Por mais que a pessoa descanse, aquela situação de exaustão não vai embora. Aí é um sinal de burnout. Despersonalização.
a pessoa começa a ter alteração de comportamento habitual. Ela passa a apresentar uma postura de cinismo, de crítica, de intolerância com as demais pessoas. Às vezes isso se manifesta com a pessoa se isolando demais. Outras vezes se apresenta como agressividade mesmo. E o terceiro item que você precisa prestar atenção é a falta de interesse no trabalho. A pessoa tem dificuldade de se sentir satisfeita, Noélia, seja bem-vinda, com o trabalho, de perceber benefício e prazer dentro da prática. E aí eu vou citar alguns outros sintomas da síndrome de burnout. Fadiga, alterações no sono e na alimentação, insônia, perda de desempenho, emoções negativas como tristeza, frustração, desânimo, desesperança e angústia, problemas cognitivos, principalmente relacionados à memória e à concentração, dores no corpo frequente, exaustão, pressão alta, irritabilidade, capacidade diminuída de planejamento. Práticas para prevenir o burnout. Até então eu fiz uma leve introdução sobre a síndrome de burnout. Eu vou citar alguns pontos já inicialmente que você precisa, ter atenção para poder prevenir essa síndrome, e depois eu vou aprofundar alguns pontos. Então possa ser que eu venha fazer mais uma live sobre esse assunto, porque isso está muito corriqueiro, isso está muito mais comum do que a gente possa imaginar. Eu achei pertinente trazer esse assunto. E aí, para prevenir, a gente pode estar fazendo 4 práticas importantes para evitar, ajuda a evitar e a lidar com esse estado de esgotamento. Então eu aproveito para ressaltar que o burnout muitas vezes necessita de ajuda médica especializada. Então o que eu vou trazer aqui é algumas sugestões que podem ser úteis, mas é preciso procurar um profissional para que te auxilie e reconheça esse quadro. Seja bem-vinda. Que reconheça esse quadro de burnout. Então, o primeiro ponto é alimentação. Quando estamos próximo ou já acometido pela síndrome de burnout, é muito comum que busquemos alimentos ricos em açúcar e em gordura, o que piora a sensação de esgotamento físico e mental. O ideal é a gente buscar realizar uma alimentação mais natural, com o menor consumo possível de alimentos industrializados, dando preferência a alimentos frescos e também in natura. Então esse é o primeiro ponto que você precisa estar atento em relação ao quadro de burnout. O segundo é o movimento. Movimentar-se é fundamental para a produção de hormônios que trazem bem-estar e mais saúde. Então aqui vale desde uma prática regular, de exercício físico, de forma regular, e até simplesmente uma caminhada, subir uma escada e descer, dançar uma música que você goste, Então você pode ser o mais criativo possível. O terceiro ponto que você precisa prestar atenção, e se você fizer, pode te beneficiar nesse quadro, ou alguém que você conhece, é o relaxamento. Então, alternar entre momentos que estamos, de fato, fazendo coisas e momentos de relaxamento também é a chave importante para melhoria para o quadro de burnout. Então, podemos pensar em atividades relaxantes longas, que se você tiver tempo disponível, faça isso, Mas mesmo 5 minutos diários de atividade relaxante já trazem muitos benefícios. Tente ouvir uma música que você goste, ler um livro, tomar um banho morno, ou simplesmente parar e prestar atenção à sua respiração. A melhor forma
de você se voltar para o presente é você se conectar com a sua respiração. Eu sempre, para alguns pacientes, essa sequência, inspirar 4 segundos, segurar 2 segundos a respiração e soltar 6 segundos. Então, se você faz isso durante 5 minutos, durante o dia já é algo bem interessante. Então, focado na síndrome da burnout é algo que pode te ajudar muito. E o quarto ponto é a conexão. Fortaleça a sua rede de apoio. Temos pessoas ou grupos com os quais podemos contar. É algo fundamental para ajudar a lidar melhor com esses momentos desafiadores. E essa rede social de apoio pode ser a família, amigos ou um grupo específico que você pode estar com esse quadro, com essa síndrome do burnout. Então é algo que você pode, e tem até um grupo online que se chama Viveice, que ele é especializado em síndrome de burnout. Se você botar na internet, você vai encontrar, e lá tem um curso 100% gratuito que de 32 horas, e ainda você ganha Rosa, seja bem-vinda. Você ainda vai ganhar um certificado, tá? Viveice é o nome. Se você botar no Google, você vai encontrar. Para quem tem síndrome ou está apresentando sintomas de síndrome do burnout, é algo interessante, tá? Como eu falei em relação à introdução, uma introdução sobre a síndrome do burnout, e eu vou estar me aprofundando um pouco mais. Então, essa live, que é a terceira na sequência em relação à prevalência de depressão em relação aos professores, eu vou me aprofundar nesse sintoma, nessa síndrome, porque é algo que está muito mais comum do que a gente imagina. Então, fazendo um apanhado do que eu falei até agora, e aí daqui eu vou me aprofundar em alguns aspectos. Então, em resumo, a síndrome de burnout se instala no mundo do trabalho docente. O burnout significa perda de energia, desistência, a síndrome que não representa uma ameaça apenas para a saúde do professor, mas a saúde dos demais trabalhadores da sociedade como um todo. E o objetivo dessa live aqui é trazer tanto aspectos de professores que estão na rede pública, municipal, tanto na rede também particular. E aí eu vou também citar aqui causas, mais causas e manifestação do burnout nos trabalhadores, tanto nos professores. E aí, a partir disso, trazendo alguns aspectos. Se você tiver alguma dúvida, você pode estar perguntando aqui na live, e você também pode deixar seus comentários aqui também, tá? Então, assim, nos últimos anos tem acontecido estudos nessa direção. Após a pandemia, antes da pandemia já tinha, mas com a pandemia isso potencializou. Então, a gente pode chamar também o burnout da síndrome da desistência, que é relacionada à dor do profissional que perde sua energia no trabalho por se ver dentre o que poderia fazer e o que efetivamente consegue fazer. E de fato a realidade vivida pelos professores nos últimos tempos depõe sobre o crescente aumento do índice de burnout entre os docentes, e grande parte nas condições de trabalho. Então, a partir disso, eu vou estar trazendo alguns pontos aqui bem interessante. Houve uma pesquisa
em uma escola de ensino fundamental, isso no município do Rio de Janeiro. E aí eu vou trazer alguns fragmentos onde nos últimos anos o que houve, né, foi a insatisfação desses professores, nesse profissional, e a partir disso também a insatisfação atribuída a grande parte ao desinteresse, também a agressividade e indisciplina dos alunos. Como no início eu falei, na parte da escola pública, isso acaba acontecendo em maior grau. Essa questão do desinteresse, agressividade e a indisciplina desses alunos. Porque, em muitos casos, o que esses alunos vivem na casa deles, por estar em uma região mais periférica, é algo que todo dia há, às vezes, agressão física em casa. Então isso acaba interferindo no aprendizado, o desinteresse na escola, tá? Não é algo que é geral, mas é muito possível, né? Eu digo isso porque eu atendi e atendo alguns professores. Então, a partir disso, desses relatos, é possível ver esse medo e ansiedade. Tanto é que boa parte desses professores tem ansiedade, né? Apresentam sintomas de ansiedade. Porque às vezes até a questão de professores levarem pedrada, já aconteceu isso. Então esse é o ambiente. E a partir disso, né, existem muitos fatores que contribuem para o quadro do ambiente escolar, como demonstram inúmeros estudos e também na parte bibliográfica da coisa, né? Então, no entanto, percebe-se também a necessidade de um maior aprofundamento dessas questões. Nem as melhores intenções dos professores, a dedicação a magistério, uma prática docente criativa, a presença da afetividade na relação professor-aluno e o apelo e as inovações pedagógicas, entre outras práticas utilizadas em sala de aula, com firme propósito de envolver os alunos nas atividades do cotidiano escolar, vem conseguindo reverter tal tendência. E aí a pergunta, o que fazer nessa hora? Perguntam-se muitos professores nessa hora, o que fazer? E as respostas, conforme, são variadas e resultam da sensação de fracasso para com o professor, né? Ele experimenta essa sensação de fracasso ao sentir-se impotente para modificar tal realidade e acabam se concretizando em diferentes formas de evasão, como desinteresse do trabalho, acomodação, mudança de escola, abandono do emprego e até de profissão. Então, é algo muito mais profundo que a gente possa imaginar. Então, assim reagem, né, os professores, alunos e professores, a uma realidade educacional que denuncia o quanto a escola está longe de cumprir um papel social que o mundo contemporâneo requisita. E aí, analisando a organização do trabalho e as relações sociais no interior da escola, por exemplo, pode-se ver quanto ela está distante de novos padrões de sociabilidade humana próprios de uma civilização técnico-científica. Então, carteiras enfileiradas, alunos voltados para o quadro de giz, professor dando a sua matéria, currículo distanciado da realidade prática e também da vida produtiva. Por sua estrutura organizacional e de ensino, pode-se verificar que a predominância nas escolas daquilo que poderíamos denominar uma sala de aula
tailorista, né? Lugar onde o processo de trabalho se faz tão alienante para os seus profissionais quanto estranho para os alunos, pois nele nenhum se reconhece, né, no outro, né? Posto que o privado que é privado do sentido disso e de capacidade transformadora ali dentro daquela situação. Então, os professores, por mais criativos que eles sejam dentro de uma estrutura como essa, hoje não têm alcançado os seus objetivos, os seus resultados. Isso é muito frustrante para esses professores. Então, lidar com isso tem sido algo muito realmente que mexe no emocional, tá? E contudo, né, seria o trabalho docente realizado com base mais flexíveis, né, conforme demandas das novas formas de organização e gestão do trabalho, capaz de tornar-se fonte de autorrealização humana? Isso é uma pergunta, né, que a gente pode fazer diante desse quadro. E as novas formas de organização e gestão do trabalho exigem procedimentos mais amplos do que a fragmentação que caracterizou o modelo, né, tayloristas, fordista e de produção. Porém, tais mudanças não têm convertido o trabalho em mais autônomo e criativo, mas acarretando algo muito precário e intenso, provocando sofrimento do trabalhador. Então, o trabalho docente, apesar da sua especificidade, tem um resultado de sofrimento para esse profissional. Então, baseado nisso, eu deixo essa reflexão tanto para você que é professor, tanto você que é aluno, você que conhece alguém que é professor ou professora. Existe um sistema que hoje não está dando conta de particularidades. Essa é a realidade de hoje. E aí a gente pode se perguntar, por que sofrem os professores? Baseado nessa pergunta, né, eu vou deixar essa pergunta no ar, nessa live de hoje, e eu vou continuar na live seguinte. Mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto, sobre essa síndrome, o que vocês acham sobre esse cenário dos professores e alunos hoje no cenário atual. O que tem acontecido na sua visão nesse ambiente, né, docente, nesse ambiente de professores e alunos? O que tem acontecido na sua opinião? Aquela questão do reconhecimento como era antigamente do professor, né, essa posição de autoridade de uma pessoa do saber, de respeito, e hoje, infelizmente, não existe com tanta frequência como a gente gostaria, ou como existia antigamente. Mudanças aconteceram. E aí, como lidar com essas mudanças? Escreva aqui nos comentários aqui do Instagram, e se você está vendo essa live no YouTube, também deixe os seus comentários no YouTube, tá? Vai ser muito importante, se você é professor, mais ainda, para que a sua visão, né, você que está dentro do sistema, é de grande valia a sua opinião aqui, tá? E que a gente eu possa, né, de alguma forma, contribuir, trazendo esse assunto mais, né, e que a gente possa estar discutindo, e para que traga clareza, que traga conhecimento, e que a gente possa trazer também possíveis soluções
para esse momento, essa situação, esse quadro, né? Que aí tem a síndrome de burnout e temos uma consequência de um sistema da instituição, né, de educação. Quero falar que toda segunda-feira eu estou aqui, trazendo assuntos de depressão e ansiedade. Quarta-feira tem circuito de filmes, eu trago a cada semana um filme. O filme dessa semana é Você Pode Curar a Sua Vida. Esse tema desse filme faz com que a gente possa reprogramar algumas crenças sobre nós mesmos e entender que o nosso passado, por mais traumático, por mais desafiador, por mais doloroso que foi e de ressentimentos, é possível você ressignificar todo esse passado e a partir do presente você vivenciar outra história. Existe uma autora que é nesse documentário, que é um filme documentário, que conta um pouco a história dela. Então eu achei muito interessante e eu peço para você, esteja na quarta-feira, veja a história dessa mulher, veja o que ela passou, que ela poderia muito bem tá na pior situação hoje, mas ela deu uma virada. Ela fez daquilo que poderia ser a maior ruína da vida dela, ela transformou aquilo em um maior trampolim, maior oportunidade da vida dela. Dia de quinta-feira eu trago assuntos da psicologia, coach, para compartilhar para você, desenvolvendo a inteligência emocional, e a partir disso você possa viver melhor, você tirar o melhor da relação você com você mesmo e que você possa tirar o melhor da relação com as outras pessoas. Isso é inteligência emocional. Esteja na quinta-feira aqui. E se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, o link está aqui na bio no Instagram. Se inscreva, compartilhe, curta, esteja junto com a gente nessa jornada, crescer e contribuir, tá? Forte abraço, até mais. Deixe seus comentários aqui, o que você achou da live e a sua opinião sobre o assunto que foi decorrido aqui nessa live, tá? Fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.